Olá, boa noite. Estamos de volta para mais um tópico da série Pais e Filhos, né? Tivemos dias aí meio de cama, a dengue passou meio geral aqui em casa e passamos umas dificuldades, mas Deus, ele sempre, né? Ele não deixa nós ficar parado, né? Então, estamos de volta. Que quando a gente dá uma parada, dá, tipo assim, para voltar de novo as coisas no lugar fica meio complicado, mas Deus nos dá graça, né? E vamos seguindo em frente, né? Peço desculpa o tempo que ficou parado, que não podemos entrar aqui, né? Mas eu creio que Deus vai nos dar graça para continuar, né? Porque nosso propósito aqui é maior. O inimigo, ele tenta barrar de todas as formas, mas Deus, ele sempre toma a frente de tudo, né? As lutas vêm e passam, mas nós temos que fazer igual a palmeira, abaixar para passar a tempestade e depois levantar, né? Graciosa como, né, a palmeira faz, né? Sei que não é fácil, dia após dia, vem luta, vem tribulação, mas não podemos nos entregar, né? Porque nossa parada não é aqui, a nossa parada é o céu, né? E é, como dissemos outro dia, caminho para o céu, ele é subida, né? Subido, o caminho é estreito, é difícil, mas Deus sempre vai nos dar graça para prosseguir, né? Peço que vocês compartilhem esse vídeo, né? Leve adiante, né? Deixa seu like, seu comentário, né? E se você não é inscrito, se inscreva no nosso canal para receber mais mensagens. Estamos com material aqui também já para passar para vocês sobre relacionamento, né? E temos uns conteúdo bem legal aqui para começarmos. E creio que já logo vamos entrar com esse propósito também. Então, mas vamos nos ater agora no tópico de hoje. O título dele é Ensine-os a orar e ler a Bíblia. Quem assistiu aqui antes, se você não assistiu ainda, volta lá atrás nos outros vídeos, tem a playlist ali da série Pais e Filhos, que aqui no nosso canal, que tá todos os vídeos ali relacionados a isso, né? No último tópico a gente falou sobre orar, a intercessão pelos nossos filhos, né? E lá a gente falava sobre a importância de interceder por eles, né? Nesse tópico nós vamos falar sobre ensiná-los a fazer também, né? Melhor do que dar o peixe pronto é ensinar a pescar, né? Porque hoje você consegue fazer isso, né? Mas talvez você não esteja presente amanhã. Se você não os ensina, ontem inclusive eu estava conversando com minha filha e falando com ela sobre aprender a fazer certas coisas de casa, né? Porque ambas estão ficando mocinha e tal. E a gente nunca sabe, né? O dia de amanhã, né? E talvez elas precisem cozinhar para elas próprias, né? Então eu falei para elas que ia ensinar elas a cozinhar, né? Fazer comida, coisa e tal. O básico, pelo menos, né? E porque, tipo assim, é fácil chegar, a mãe tá com comidinha pronta, coisa e tal. E na vida espiritual não é diferente, no dia a dia também não é diferente. Hoje eu oro por elas, né? Hoje eu tô aqui, eu tô, né, em constante busca pelas minhas filhas, né, pela nossa família, porque não é fácil se manter de pé, né? Quantas famílias que até mesmo de líderes espirituais aí que você não, né, que o inimigo vem e passa a rasteira e derruba tudo, né? Já vi casos de pastor largar a família e ir embora com outra mulher, aí depois justificar porque foi Deus que deu a direção. Não, não foi Deus, não. Deus não destrói casamento, Deus não destrói ministério de ninguém para construir outro com ninguém, tá? E só que esse não é assunto aqui para esse vídeo, mas assim, que diz respeito à oração, hoje você pode orar pelos seus filhos, né? Mas amanhã nós não fomos colocados nessa terra para ser eterno aqui, né? Então, eu não sei
se amanhã eu vou estar aqui falando com vocês, se eu vou estar viva. Então, tipo assim, eu preciso dar um direcionamento para os meus filhos, né, para as minhas filhas. E você também precisa deixar um legado de ensinamento. Hoje mesmo eu ouço elas falando coisas assim que eu ensinei para elas quando elas eram criança, né? Elas recitando versículo bíblico, às vezes me chamando a atenção, né? Para algo que talvez eu não esqueci, tá ali guardado. Só que no momento eu tô às vezes preocupada com algo e elas me fazem lembrar daquilo. E isso é maravilhoso, porque aí eu paro e olho e falo assim, mas quem te ensinou isso? A mamãe ensinou. Então, tipo assim, é gratificante, sabe? Saber que as suas filhas estão preparadas para enfrentar a vida, enfrentar o mundo lá fora, enfrentar quando vir ataque das trevas, tudo. Elas estão preparadas, né? Porque é nosso dever orientar elas de como agir, de como se defender, né? É uma obrigação dos pais fazer isso, dar direção para os filhos, né? E eu não tomo isso como uma obrigação, eu tomo isso como um prazer, uma alegria, sabe? Direcionar as minhas filhas. Então, voltando aqui para o nosso tópico. No outro tópico, como falamos antes, nós falamos sobre interceder por eles, né? E só para acompanhar aqui o esboço. E devemos fazer isso sim, né? Sempre. Mas também precisamos ensinar eles a fazer, assim como falamos já, né? Eu me adiantei um pouco no... Desde o início das nossas vidas, nós nos deparamos com dificuldades que por vezes não sabemos como resolver, né? Quem já não chegou na altura da vida e falou, poxa, e agora? Né? Eu mesma, esses dias atrás, eu parei e falei, poxa, se a minha mãe estivesse aqui, ela perguntar pra ela, né? Eu perdi a minha mãe fazer um ano agora, né? E então, tipo assim, às vezes eu penso em alguma coisa assim e tal, e porque sempre, se eu não estivesse bem de saúde, alguma coisa assim, eu ia lá, conversava com ela, e ela sempre tinha alguma coisa pra falar, sabe? Mãe é mãe, né? Não tem discussão, né? Mas só que aí eu parei, eu pensei, a mãe não tá aqui, mas eu lembro que ela falava isso, mas eu lembro que ela ensinou isso, né? Então, tipo assim, fica na memória aquilo que a gente aprendeu. Os pais vão, mas os ensinamentos deles ficam, né? Então, é muito bom você ensinar o que é bom para os seus filhos, que quando eles se sentirem no apuro, eles vão procurar por esse ensinamento, eles vão parar e falar assim, poxa, a mãe não tá aqui para me ajudar. Talvez o filho se muda para longe, né? E aí, às vezes, não tem como tá ali para ensinar. Então, você precisa preparar eles para enfrentar isso, porque você não conhece o dia de amanhã. Quando nós orientamos os nossos filhos a levar a Deus a levar a Deus as dificuldades, você pode tranquilizar o seu coração, pois ele conta com a melhor ajuda que existe. A gente tem que ensinar, no geral, tudo, né? Mas o melhor ensinamento que você pode dar para os seus filhos é mostrar para eles a fonte, né? Como se comunicar com Deus, né? Porque tem pessoas que pedem, mas não sabem pedir, né? A Bíblia mesmo nos diz assim que não recebeis porque não sabe como pedir. Pede, mas não pede da maneira correta, entende? Então você tem que ensinar eles a pedir, né? A pedir, a agradecer, né? Porque Deus não é um... Como eu vi esses dias, um carrinho da Shopee. Tipo, não é um supermercado, não é uma conveniência, chega ali, só compra e sai, ou pede não, não é assim. Você tem que saber também que você tem que chegar, ele é Deus. Deus é para ser adorado, é para ser glorificado, é para ser exaltado, né? E não só em palavras, porque muitos falam com a boca, mas as atitudes são diferentes. Que muitas vezes você pede e não recebe porque a tua vida não está de acordo,
com aquilo que Deus quer para você, né? Aí você vem, eu já vi muitas pessoas ir na igreja e pedir uma cura, aí chega lá, aí Jesus cura, só que chega em casa, ela continua praticando as mesmas coisas, né? E aquela enfermidade ela vai voltar, por quê? Porque você não está cuidando do seu corpo, né? E não é porque Jesus te deu cura temporária, não, é porque você não cuidou, né? Se você pegar a tua casa todo dia e limpar, mas assim que você terminar de limpar, você ir lá e derramar sujeira em cima, a tua casa vai parecer que não foi limpada. É a mesma coisa. Você não faz a tua parte depois quer reclamar com Deus, não é assim que funciona. Entende? Então você precisa ensinar pro teu filho que ele precisa levar uma vida regrada, uma vida segundo aquilo que a Bíblia ensina. Ele precisa buscar sabedoria em Deus, buscar ler a palavra de Deus para que a vida dele seja conduzida por Deus, porque assim não tem como errar. Quando você une a sua busca com a busca deles, não tem como dar errado. Se você leva uma vida diante de Deus, perfeição, a gente vai encontrar só em Deus, né? E o dia que você tiver perfeito, chegar à estatura de varão perfeito, varoa perfeita, pode ter certeza que nessa terra você não cabe mais, tá? Mas procurar fazer aquilo que agrada a Deus, né? A Bíblia nos diz assim, que devemos conhecer a Deus e prosseguir em conhecer Ele. Não tem como você conhecer a Deus e viver a mesma vida. Não tem como, sabe? Viver no mesmo erro sempre, viver cometendo as mesmas coisas, né? Tem pessoas que cometem atrocidades, coisas aradas assim, que você fica pensando, meu Deus, como assim, né? E se você vive uma vida assim e você ensina o teu filho a fazer assim também, sabe? Quando você clama a Deus, Ele vai te responder. Ele pode não fazer da maneira que você quer, porque a vontade dele é melhor do que a nossa, mas Ele vai te atender. Ele não dá as costas, Ele não ignora o filho que clama a Ele. É do agrado do Criador que busquemos eles não só nos momentos de apuro, mas também principalmente que criemos um elo com ele de amigo e de companheirismo. Aquilo que estávamos falando antes também. Precisamos criar um elo com Deus, né? Você precisa ter um elo com os seus filhos, ensiná-los a ter um elo com Deus e sempre ensiná-los a colocar Deus acima de tudo e de qualquer pessoa, de qualquer coisa, de tudo. Às vezes a gente está conversando ali, né, eu com as minhas filhas, minha esposa, então a gente está falando ali, aí ela fala assim, eu amo mais a mamãe, aí eu amo mais, né, aí ela fala assim, eu só não amo mais a mamãe do que Deus, porque minha mãe me ensinou que Deus está em primeiro lugar, e ai de mim colocar alguém acima de Deus, elas comentam assim, porque elas entenderam que Deus tem que ter prioridade na vida delas. Você precisa ensinar isso para os seus filhos. Que não é nada, não tem nada. Tudo é criação, né? O único criador é Deus, né? E o restante que existe, tudo é criação, né? É Deus, né? Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. São um só, né? Em 3 pessoas. Mas você precisa adorar Ele primeiro. Precisa dar o teu melhor. As tuas primícias têm que ser para Deus, né? Em tudo que você for fazer. Então, você precisa viver assim para que teus filhos vejam a maneira que você vive. Você precisa ensinar para eles que eles precisam viver também. Aí talvez você diga assim, como que eu vou ter amizade com alguém que eu não consigo ver? Você consegue ver o vento? Você consegue ver como o vento é? Não, você consegue ver o que ele faz, né? Quando passa a brisa no teu rosto, você sente o vento. Quando é um vento muito forte, você vê a destruição que fica, né? Você não consegue ver, mas você sabe que ele está ali, porque você sente ele. Ou ele tá ou ele não tá. Então, assim, Deus é da mesma forma. Você pode não ver Ele com teus olhos carnais, mas você pode sentir Ele. Se você começa a adorar a Deus de todo o teu coração, dizer para Ele como Ele é maravilhoso,
da qual importância que ele tem na tua vida, quando você começa, sabe, não tem sentimento melhor, não tem, como é que eu posso dizer, não tem nada nesse mundo que se compare a você sentir a presença do Altíssimo, sabe? É uma coisa assim que te transborda e te leva assim, sabe, para outra dimensão. E você não quer sair daquilo dali, sabe? Não existe nada que se compare à presença de Deus na vida de um ser humano. Quando você começa a adorar Ele, o Espírito Santo ele se manifesta, ele vem e você sente, é quase que palpável, sabe? Você precisa, se você ainda não teve esse contato direto com o Espírito Santo, com Deus, se você ainda não teve essa, como é que eu posso dizer? Se você ainda não teve a oportunidade de sentir isso, você precisa provar. Porque é uma experiência maravilhosa, é uma coisa assim que você vai querer sempre, sempre, sempre. Sabe, teve vezes assim que eu com meu esposo chegamos assim sabe, num êxtase tão grande, assim, tão gostoso de sentir a presença de Deus na oração na madrugada, que a gente não queria sair dali, sabe, aquilo assim, sabe, parece que a gente sair dali, a gente ia perder aquilo, e daí a gente passava o dia, a gente trabalhava, a gente ia fazer as coisas e tal, e daí quando chegava de novo a hora, chegando perto, sabe, da hora de voltar para a oração na madrugada, sabe, a gente sentia alegria, assim, sabe? Parecia que a hora que a gente chegava no lugar, assim, no quarto onde a gente ia orar, parece, assim, que o Espírito Santo já estava ali, chegava e abraçava a gente nem chegava a falar, ele já, né, se manifestava e, sabe, aquela alegria, meu, é maravilhoso, sabe? Você precisa experimentar. Você quer que seus filhos sejam bem-sucedidos? Quem não quer, né? Ver os filhos tendo um futuro maravilhoso, né? Qual é o pai, qual é a mãe que olha para o seu filho e diz assim, não, eu quero que meu filho se dê bem, eu quero que ele vá bem na vida, quero que ele, sabe? Todo mundo quer. Apresente Jesus a ele e ele a Jesus. Ensine-o a orar, a buscá-lo de todo o coração. Incentive-o a ler a Bíblia, a aprender a palavra de Deus, também seguir os ensinamentos. O futuro desse será glorioso. Porque ensinamos tantas coisas para eles, às vezes espontaneamente ou às vezes sem intenção, né? E às vezes esquecemos do mais necessário, né? Porque quando a gente ensina, como eu falei no início, a buscar na fonte, sempre que ele precisar de um socorro, ele vai buscar lá. E se ele seguir os ensinamentos que ele vai encontrar na palavra, ele nunca vai se dar mal. Sempre ele vai se dar bem. Porque quando Deus dirige a vida de um ser humano, com certeza ele vai ser bem sucedido. Eram essas palavras que Deus me deu para hoje. Não deixe de se inscrever no nosso canal, deixar o seu like, compartilhar esses vídeos para esse vídeo chegar mais longe. E Deus vai te abençoar grandemente por causa disso. Porque você vai estar ajudando pessoas. Essa semana Deus falou comigo, foi na semana passada, que eu abri a Bíblia e Deus falou comigo. Meu povo peca por falta de conhecimento. Porque eu passei uns dias bem doente, então ficou difícil de chegar aqui, a febre, a dor de cabeça, que a dengue é complicado, né? Mas quem já pegou já sabe que não é fácil, mas sabe, eu fiquei meio desnorteada, assim, pra voltar, sabe? Porque depois de você parar fica difícil, mas eu abri a Bíblia pra ler uma palavra, eu precisava de uma palavra de Deus, sabe? E Deus falou comigo isso, sabe?
Só que eu não posso fazer essa obra sozinho, eu preciso da tua ajuda. Me ajuda a compartilhar, para que esse vídeo chegue mais longe. Deixa seu comentário. Se tiver algum assunto sobre algo que vocês querem que a gente fale aqui, sugere que a gente vai falar. Amém? Que Deus abençoe a vida de vocês. Fica com Deus.